Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Corinthians, que amanhã enfrenta o São Paulo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sobre Pedrinho e Mantuan, que podem voltar ao timão. Vamos acompanhar aí. Então agora é hora de falar do timão aqui no Gazeta Esportiva. Vamos direto para o estádio do Pacaembu, trazer aqui o Alexandre Silvestre para a nossa conversa, para saber as novidades aí do time. Boa noite, Silver. Dá para ter uma ideia do que esperar do Corinthians em campo amanhã no Clássico? Dá sim, Marina, tudo bem? Beijão pra você, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, majestoso. Já tô com friozinho na barriga pra amanhã à noite no Morumbi, casa cheia, se não lotada, bem cheia. A torcida do São Paulo deve encher o Morumbi com 40 mil pelo menos. E o Corinthians em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e fora de casa. Ganhou do Ceará por 1-0, Thales Magno foi pra rede. Se ganhar do São Paulo amanhã, o Corinthians pode empurrar o tricolor, dependendo aí da rodada do final de semana, pra zona do rebaixamento. Novidades para Dorival Júnior, reforços para esse jogo e também desfalques. O Dorival não poderá contar com o lateral direito Mateuzinho, que tomou o terceiro amarelo, está suspenso. Eu acredito que o Félix Torres seja improvisado, é um zagueiro que também sabe jogar ali por aquele setor. Na lateral direita, Gustavo Henrique volta para o time, foi poupado em Fortaleza, no Castelão. Ele teve a hérnia inguinal, ficou muito tempo parado, voltou a treinar, jogou como titular na retomada do Campeonato Brasileiro, na derrota na Neoquímica para o Bragantino, mas foi poupado da viagem para Fortaleza. Acredito eu também que por esse motivo ele jogue. O Carrilho, que começou no banco lá no Castelão por sobrecarga muscular, entrou no segundo tempo, ajudou na construção do gol e para mim inicia como titular. O Maicon, volante, sentiu de novo a coxa, está lesionado, foi constatada uma lesão, departamento médico, fora de combate. Já falei do Yuri, que está fora também na transição física, e os retornos de atacantes importantes, já que no Castelão o Corinthians jogou com ataque reserva. Então Memphis Depay cumpriu a automática volta, assim como o Ángel Romero. Vou arriscar uma escalação no campinho para vocês, para o jogo de amanhã. Dorival Júnior deve possivelmente mandar para campo o esquema 4-4-2 clássico com essas peças. O Hugo Souza no gol, o Félix Torres na direita. Acredito na manutenção do Kaká no miolo de zaga com a volta do Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, o Bidu, que virou titular, ganhou a posição do Anrileri. No meio campo, vamos de dois volantes, Martinez e Ranielli. Um pouco mais adiantados, nas meias, o Carrilho e o Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Romero. Um possível / provável timão para o majestoso de amanhã no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Sobre o trio ofensivo, que o Dorival não teve a possibilidade ainda de colocar em campo, o trio ofensivo titular do Corinthians, Memphis, o Yuri, e me fugiu aqui o outro, meu Deus do céu. Memphis, Yuri, me deu... E Rodrigo Garro, perdão, que é o meia, são os dois atacantes, mais o Rodrigo Garro. Muito obrigado, voz da consciência, perdão pelo lapso de memória. O Dorival não conseguiu colocar os três ainda em campo. Quem teve esse privilégio foi a família Dias, na arrancada do Corinthians ano passado no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista. A última vez que o Garro, o Memphis e o Yuri jogaram juntos foi na segunda decisão do Campeonato Paulista, no jogo da volta da Neoquímica contra o Palmeiras, o título do Corinthians. De lá pra cá, a família Dias tomou um pé nos fundilhos, o Dorival chegou e não conseguiu aproveitar os três como titulares. Isso aí tá fazendo sim a diferença, pelo menos na minha visão e na visão de muitas pessoas. No ano, esses três juntos jogaram apenas 7 vezes, 7 partidas de 42. Já eu volto para falar de possibilidade de transfer ban, mais uma na vida do Corinthians, que não pagou uma dívida ontem, e eu explico daqui a pouco para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Silvia. Obrigada por essas primeiras informações. E vou com vocês, então, para comentarem aí esse possível escalação do Corinthians, esses retornos, ainda ausências. E aí, gente? E também esse problema de o Dorival não conseguir utilizar os principais jogadores juntos aí no Corinthians. Por causa disso tudo que o Silvestre trouxe e você agora reforçou, Marina, é que a minha crítica ao trabalho do Dorival, ela vai até a página 2. Porque, cara, por exemplo, jogo contra o Ceará. Meu amigo, comemora a vitória e acabou. Ah, mas o jogo foi feio. Foi mesmo, foi feio. Mas você esperava o quê? Você pega a escalação, pega o banco de reservas do Corinthians. E o que você acha que dá pra fazer com aquilo ali? Você foi lá, fora de casa, contra o Ceará, que tinha ganhado o clássico contra o Fortaleza, naquele gramado horrível, longe, sem Memphis, sem Romero, sem Yuri, sem Gustavo Henrique, sem o Carrilho de titular. Você ganha o jogo, não reclama. Então, pra mim, essa é a situação. Contra o Red Bull Bragantino, foi um grande jogo do Corinthians? Não foi. Perdeu o jogo em Itaquera. Não merecia ter perdido. O pênalti foi um absurdo. O Corinthians perdeu 4 oportunidades cara a cara. Não é o técnico.
Não é o técnico que perde o gol cara a cara, igual eles perderam. E também então, o goleiro do Lucão também foi muito bem, né, naquela ocasião. O trabalho do Dorival precisa melhorar? Precisa melhorar. Não tenho nenhuma dúvida. Tem hora que você olha pro time do Corinthians e fala, cara, não é possível. É óbvio que tem que melhorar. Mas uma coisa é o Corinthians entrar em campo com Carrilho, Bidon, Garro, Memphis, Yuri, todo mundo na ponta dos cascos. E aí você falou, Dorival, tem que jogar bola, mano, esse time, entendeu? Agora, quando o Corinthians entra igual agora, Thales Magno e Guinegão lá na frente, meu amigo, fala, meu, o que dá pra fazer? E olha a escalação pra esse clássico. Cara, é Félix Torres improvisado, Félix Torres quase acabou com a final do Campeonato Paulista pro Corinthians, como lateral direito, porque não há confiança no Léo Maná, que é o reserva do Mateuzinho, que também não tá jogando grande coisa. Lá na frente, de novo, não tem o principal jogador, que é o Yuri Alberto. Memphis, não sei, sinceramente, eu não sei dizer qual é a pegada do Memphis, se ele tá afim, se ele não tá afim. Então, assim, não é simples não pro Dorival dar os pulos dele lá, viu? Alex, vou pedir para você pensar mais um pouquinho na seu comentário, na sua avaliação dessas informações do Alexandre Silvestre, porque, por favor, seus comentários aí. Você concorda com o Salazar ou vai discordar? Duvido. O Dorival Júnior, realmente, ele está tendo muita dificuldade para até ser mais exigido, né? Por mais que a gente saiba que ele tem espaço bastante para melhorar, mas também não dá para falar que, tá vendo? O Dorival não tem a cara do Corinthians, como eu já tenho ouvido bastante. Não combina. Não tem essa de combina. Tem que botar o trabalho dele em ação, mas também tem que ter um material humano para ajudá-lo. O Salazar falou, a escalação contra o Ceará, até muitos corintianos que eu conheço tinham falado que o palpite deles era a vitória do Ceará, porque o Ceará normalmente ganha em casa e o Corinthians não vem bem fora, ainda mais sem jogador. Foi lá e ganhou de 1-0. Então não interessa se jogou mal, se teve dificuldade. Cara, o resultado que ele trouxe de lá é para comemorar muito. 3 pontos valiosíssimos para o Corinthians. E agora contra o São Paulo, com a confiança melhorada depois dessa vitória e com a volta do Memphis, com o Carrilho voltando a ser titular, eu acho que o Corinthians pode fazer um jogo de igual para igual aí com o São Paulo, que também vive uma fase horrorosa. Então, né, não tem... A gente vai falar daqui a pouquinho de São Paulo também, mas antes, Alex, a gente tem uma notícia aqui, eu vou dizer que eu fui pega de surpresa, tá? Para mexer um pouquinho aí, no coração do torcedor corintiano, que o Vitória anunciou a contratação, sabe de quem? Do Romarinho, gente. Romarinho, de 34 anos, ídolo do Corinthians, aí chega ao Leão com um contrato válido até julho do ano que vem, depois de uma passagem de 11 anos pelo futebol árabe. E aí, eu fui pega de surpresa, gente. Cabia em outro time aqui, paulista, de repente, no próprio Corinthians? Como você mesmo disse, ele estava há 11 anos fora do Brasil, eu confesso que eu não vi nenhum jogo inteiro dele. Então, não posso falar como é que ele está hoje, 11 anos depois. Vamos ver em campo e depois eu falo se foi bom ou se não foi. Ele teve uma carreira de muito sucesso lá no futebol árabe. Sim. Foi especulado muitas vezes. Foi muitas vezes, só que era sempre muito caro, porque ele tinha sucesso lá. Jogador com sucesso lá, os sheiks. Então, assim, ganhou muito dinheiro, vida de rei, sem muita pressão, né? Não tem torcida organizada para encher o saco. Então, assim, o Romarinho curtiu, soube aproveitar bem o gol na Bomboneira e os gols contra o Palmeiras, fez a vida, volta para fechar a carreira aqui no Brasil esses últimos anos. E, enfim, olha, eu acredito que a escolha dele tenha mais relação com a proximidade de familiares, que ele tem que moram por lá e tudo mais, do que propriamente com uma escolha profissional, né? Por dinheiro não vai ser. Não vai ser por dinheiro. Então, assim, e aos 34 anos, nessa condição, também os clubes paulistas investiriam, será, no Romarinho? Não sei. Então, eu acho natural, apesar de eu também, assim como o Romarinho, ter sido pego de surpresa. O Romarinho foi pro Vitória. É mesmo? Porque aquele? Ninguém imaginava. Também foi meio do nada, assim, né? Eu, pelo menos, não estava acompanhando. Mas acho que faz todo sentido. O Romarinho está aí aos 34 anos, né? Apesar de, eu entendi o que vocês comentaram. Mas, por exemplo, no Corinthians, que ele tem essa identificação, não seria um bom reserva ali no Corinthians, de repente? Não. Eu sou contra esse tipo de contratação. Seria uma pressão desnecessária e um risco até de estragar um pouquinho o que ele construiu de imagem. Exato. E outra, e para mim você tira o espaço da molecada da base. Quando que a molecada da base vai surgir? Você tem um Yuri Alberto para jogar, você tem um Memphis para jogar, você tem um Romero para jogar. E tem que ter o espaço, peraí, mas também tem que ter um espaço para o menino ali, para aparecer e tudo mais, senão não sobe ninguém. Então o Romarinho, com 34 anos, ele ocupar o espaço do Yuri? Não. Do Memphis? Não. Ele ocupar o espaço desse menino da base que vai aparecer em um momento ou outro ali. Então acho que não seria uma boa não nesse momento. Tá certo então, gente. Vamos então chamar aqui no portal o Alexandre Silvestre para falar mais um pouquinho sobre o timão lá direto do Pacaembu. E aí, Silver? Sobre dívidas e possibilidade de transfer ban. O Corinthians tem mais de 2 bilhões com beribola de dívidas, são vários pacotões de pagamento. Conseguiu fazer um dos refinanciamentos na tal Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD. E ontem venceu a primeira parcela e o Corinthians não pagou. Esse tipo de refinanciamento da Câmara Nacional engloba credores do tipo jogadores, empresários e clubes. O maior desses credores é o Cuiabá,
pela negociação com o Corinthians do Ranieri. O Corinthians está devendo 18 milhões de reais ao Cuiabá. A primeira parcela venceu ontem. São parcelas a cada 3 meses, no valor de 4 milhões e 200 mil reais. E o Corinthians não pagou. O Corinthians pode ir parar no tal do transfer ban, que é a proibição de registrar novos reforços na janela de transferência. O Corinthians não pagou ontem, entende que tem mais 5 dias pela lei para apresentar o comprovante e pagar. Então o Corinthians está buscando em algum lugar, em alguma fonte, e essa fonte para tentar pegar uma grana e pagar pelo menos essa parcela de 4 milhões e 200 mil reais, talvez venha da antecipação de cotas da televisão no Campeonato Brasileiro. É só um de inúmeros pepinos financeiros pelos quais o Corinthians está lidando nos últimos tempos, Marina. Tá certo, Silver. Muito obrigada pelas informações. Boa noite para você. Boa noite para vocês também. A gente queria comentar muito. Ontem eu trouxe 2 informações de mercado, né? Primeiro, que o Corinthians tentou o empréstimo do Gustavo Mantuan junto ao Zenit e não conseguiu, né? Não, o Corinthians não, que fase, né? Eu até achava que o Mantuan não consegue. Que fase, hein? Exatamente, né? Com a situação que está lá na Rússia, o Mantuan usou as instalações do clube, queria voltar e mesmo assim o Corinthians não consegue. E aí o Corinthians também tentou, que me surpreendeu, mas, né, chegou a notícia, até os colegas aí confirmaram a notícia, que o Corinthians tentou junto ao Shakhtar o empréstimo do meia Pedrinho. Não é o Pedrinho do Zenit, é aquele Pedrinho lá atrás que fez dupla com o Carlinhos naquela Copa São Paulo. Enfim, o Pedrinho que foi vendido para o Benfica, esteve emprestado ao Atlético Mineiro, e o Corinthians também enfrenta dificuldades, porque o Shakhtar não quer emprestar. O Corinthians dá azar, né? O cara jogou titular ontem. Foram 2 jogos na temporada. O primeiro começou como reserva, e ontem jogou como titular. E o Shakhtar não está muito interessado. Ele renovou o contrato no ano passado, o contrato dele vai até o final de 2029. Informação que eu recebo, né, até para uma atualização, que eu não coloquei isso na minha coluna, acho que até citei em relação à dívida do Will Dantas, sim, o Corinthians tem com o Will Dantas. Mas o Corinthians estuda a questão daquela cláusula de guerra. Se o staff do Pedrinho... Michael, né? Com o Michael é assim também. Se o staff do Pedrinho estiver em concordância com o Corinthians para executar essa cláusula de guerra, o negócio talvez sairia. Mas eu já tenho informações do lado do Pedrinho que eles não querem fazer isso com o Shakhtar, porque renovaram, né, até 2029, enfim, questão de ética, né? Só que tem uma coisa, o Corinthians quer convencer o Will colocando a dívida do Will no negócio, diluindo essa dívida nas luvas do Pedrinho, para que o Will possa receber o que o Corinthians deve a ele. Se o empresário do Pedrinho, por exemplo, se agradar disso, ele pode, né, executar essa cláusula de guerra, e aí o Pedrinho poderia vir ao Corinthians. Então existe, apesar de ser muito difícil tomar um não do Shakhtar, existe um outro caminho que o Corinthians está tomando agora para tentar o Pedrinho, mas para isso precisa convencer o Will Dantas, o staff do Pedrinho, a executar essa cláusula de guerra. E tem outra coisa também, né, que é uma questão que o Corinthians precisa avaliar, que o próprio staff do Pedrinho não sabe. Se quando o Pedrinho renovou no ano passado, a cláusula de guerra fica invalidada, enfim, não existe mais para o Pedrinho por conta da renovação no ano passado. Eles ainda não têm esse conhecimento da lei. Então, é um imbróglio envolvendo essa questão. Vitão, o que você acha desses 2 nomes, né? Nomes que parece que não, enfim, não vão vingar também mais, né? O Corinthians tem dado muita gente. Pedrinho qual? Pedrinho e Mantuan. Mantuan, então vamos lá. Os dois, vou juntar os dois na mesma análise. Eu estava pensando hoje, sexta-feira, quando acabar essa live, eu vou pro samba. Estou pensando em usar o Estatuto da Guerra, ver o que eu vou arrumar no samba, tentar uma ex da 4ª série, ver se você tá sozinho ainda, você quer voltar? Porque hoje é sexta-feira. Olha, até caiu a minha cadeira aqui, a hora que eu estava falando. É realmente algo... Ai, quebrou a cadeira, não vou ter que fazer a live abaixada. Que momento, diria o outro. Eu vou fazer live de guerra. Vai fazer a live de joelhos, de joelhos. Fazer a live de joelho. Assim, primeiro... Ajoelhado no milho ainda, né? Eu tenho dificuldade, confesso, com todo o respeito que eu tenho. Guerra, Vitor. Imaginar ele preocupado eticamente com a Rússia, assim, olha, vou com a Rússia, com a Ucrânia, com o Shakhtar. Eu tenho essa dificuldade de imaginar essa preocupação do Will ou do staff do Pedrinho. E sobre o Pedrinho, por falar em ética, em impeachment, que a gente falou, que eu lembro do Pedrinho que ele foi vendido como a maior da história e descobriram que o Ione Gonzalez vinha de contrapeso e diminuiu o valor. Viva a memória, vocês lembram disso aí? Teve isso naquela transação que foi algo
realmente surreal. Só para ver que não foi hoje que começou o negócio de cartão corporativo, venda. Isso aí vem desde 1º de setembro, essas ideias. Falou do Pedrinho, eu lembrei de Ione Gonzalez, que devia aumentar a venda, não diminuir, né? Porque ele era horroroso. Mas, enfim. E sobre o Mantuan, que é um jogador da casa, ele, irmão dele criado, não faz nenhum sentido você vender alguém para fora e trazer e não conseguir. Né? Eu acho que o Corinthians não tem nenhum jogador de lado. No time do Cruz atual, o Mantuan, quando saiu, seria útil no elenco, o Mantuan atual, sem saber as contas. Mas você deixar vazar que não consegue trazer o Mantuan nem com um time em guerra, é triste. Sobre o Pedrinho, teve seus momentos, né? O VAR estreou no Brasil, operando o Corinthians numa final contra o Cruzeiro, que ele fez um gol no meio da rua, inventaram uma falta do Jadson do outro lado, foi um gol do Pedrinho contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil 2018. Desde aquela época eu acho o VAR um lixo. Hoje está mais popular essa tese, mas assim, depois disso ele não rendeu no Atlético, não rendeu fora, não rendeu em lugar nenhum. Então assim, né? Como cantou Torinho Gerais, se a fila andar, né? A fila andou, né? Não vamos para outro, né? Romarinho já foi pro Vitória, pelo menos o Romarinho a gente não vai falar mais. Agora o Pedrinho, eu não traria, né? Eu não tenho essa identificação com o passado que o Corinthians tem, essa tara com voltar ao tempo. E então eu não traria de jeito nenhum, não sei vocês. E o Corinthians fez muito isso. A cadeira não funcionou. O Corinthians fez isso muito nos últimos anos, né? Maicon, Paulinho, enfim, foram diversos jogadores, Balbuena, Romero, e continua olhando para trás. Olívia, eu queria a sua colocação, se tiver alguma informação também, ou sua opinião em relação a esses dois jogadores. Ajudariam o Corinthians? Eu acho que o Mantuan ajudaria, porque o Mantuan é um jogador que ele atua em várias posições, né? Ele pode jogar aberto na direita, centralizado. Ele fez uma vez um falso 9 contra o Vasco São Januário, jogou de lateral direito com o Vitor Pereira. É jovem, eu acho que ajudaria. E eu tô tão carente, viu, Olívia? Tô tão carente que eu tô aceitando até o Pedrinho, viu? Aí a gente discorda, Samir. Eu acho que o Mantuan... Lógico. Eu já critiquei muito o Pedrinho. É que o Corinthians tá de elenco, né? Quarta-feira o Corinthians venceu o Ceará, mas não jogou nada. Então, e é isso, Samir. A gente volta para aquele ponto de ter uma pobreza, uma escassez de ideias dentro do elenco também, né? Porque não é só a falta de elenco, é a falta de estratégia, muitas vezes, é a falta de saber o que fazer, de leque. Então, assim, eu também não consigo olhar para esse elenco do Corinthians e falar assim, nossa, que elenco ruim. Talvez o problema não seja só jogador. Talvez o problema também esteja do outro lado, né? E de fazer o jogador ir para campo, que é o caso dos problemas físicos. Até quando a gente vai achar normal o jogador jogar um jogo, ter uma lesão muscular? Jogar um jogo... ter que ir para o banco para jogar só 45 minutos. Eu não acho isso normal. Eu não consigo achar isso normal. Então, também tem todos esses outros fatores. E aí, se a gente for falar sobre contratação, eu ainda acho que Mantuan é um bom nome nesse contexto do Corinthians. É um nome que pode fazer muita diferença, só que precisa medir, né? Precisa medir o peso do ouro. Né? O peso do ouro é sempre muito doloroso. Hoje a gente teve mais uma notícia de atraso, né? No caso agora da CNRD, e que muito bem trouxe o Rodrigo Matos. Então, assim, o Corinthians vive uma crise e a gente está aqui falando de contratação. É importante pensar em contratação, mas vai conseguir concluir isso? É isso, a gente, assim... jogam para a torcida e vai, não sei o quê, e aí depois chega e breca, que foi o que disse o Dorival Júnior na última coletiva de imprensa dele. Ele já sabe o nome do presidente, Lívia? Você já falou para ele? Ele já sabe? Eu espero que saiba, né? Porque na hora ali teve uma falha no engano, né? Deu tela azul na mente do Dorival na hora dele poder citar, depois que falou, né, o presidente Augusto foi afastado, e aí agora quem caiu no poder, né, não sei o quê, rolou uma tela azul no DJ. O que chateia realmente é isso, de joga para a torcida, o que a torcida acha, e depois o negócio não vai para frente. Então essa também é uma situação, você fica enchendo o torcedor de esperança com uma possibilidade, que isso está acontecendo, tá, Samir? Você que está nesses bastidores aí, você sabe. Diretoria também joga para a torcida, ver o que a torcida acha. O Pedrinho
de volta? Será? O que seria? O que será que o torcedor acha disso? Não sei o quê. E depois não vai para frente nada disso. A gente vai ter que aguardar. Eu penso o seguinte, o Fabinho está tentando se virar, o que está acontecendo é isso, o Fabinho não discerniu ainda que o Corinthians não tem dinheiro. Então, esses movimentos de Pedrinho, de Mantuan, de Biel, o Elinho, o Fabinho está insistindo no Elinho, né? A gente tem falado isso, né? Eu estive de primeira essa semana com o Hernan, a gente tem a mesma informação, ele está insistindo no Elinho. Será que ele não se tocou, o Corinthians não tem dinheiro e o Toluca pagou 15 milhões de dólares pelo Elinho? Então, o que está acontecendo é o seguinte, quando você busca a informação do lado do CT, você descobre os nomes que o Corinthians está buscando. E às vezes a diretoria não sabe. Às vezes a parte diretoria, quando eu falo, no caso do departamento de futebol, né? Não, às vezes o Stabile, por exemplo, ele está esperando o Fabinho levar os nomes. O Fabinho faz as tentativas, né? E depois vai lá falar com o Stabile. Só que aí, ó, o Stabile, eu fiz uma tentativa aqui, tá? 7 milhões de euros, beleza? Tá bom esse aqui? O Stabile fala, não, lógico que não tá bom. Então o Corinthians está com esse problema e para mim, o Vitão, o Fabinho tá derrapando no mercado da bola. Eu acho que o Corinthians deveria começar a olhar algum jogador de Série B, Série C, Série B da Argentina. Quantos jogadores às vezes se destacam que vieram... Cadê o trabalho de scout? Cadê o trabalho de scout de fazer o pensamento de atletas, de fazer essa separação do joio do trigo? Porque não tem dinheiro. Porque são sempre os mesmos nomes, e são nomes que é o que a Lívia falou, o torcedor fica esperando e nada acontece. Para que você insistir no Elinho? Essa semana ainda ele está insistindo no Elinho. O Toluca não vai emprestar o Elinho, ele fez gol no último final de semana. Então, assim, a gente poderia olhar o mercado sul-africano, né? A gente viu o Mundial... Não, eu lembro de Mark Frank Williams. Mas eu vi o Mundial de clubes... Ali não sabe nem do que nós estamos falando, né? O camisa 5 do Al-Ahly da Tunísia, um baita de um jogador. Enfim, são jogadores que custaram pouco, né? Às vezes a Europa faz isso. Então acho que o Fabinho tá derrapando, viu? Porque ele não tá entendendo. Acho que ele não discerniu ainda o que é Corinthians, porque... O Corinthians vive um movimento político muito complicado. Eu acho que até o dia 9 nada vai sair, viu? O Corinthians terá mudanças na escalação no clássico contra o São Paulo neste sábado, às 21 horas no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior conta com o retorno de 3 jogadores, mas também tem uma baixa na equipe titular. Suspensos contra o Ceará em partida na última quarta-feira, os atacantes Romero e Memphis Depay voltam e devem formar o ataque titular. Quem também fica à disposição é Gustavo Henrique, que foi poupado para controle de carga na rodada passada. Sem poder contar com Mateuzinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Dorival Júnior deve voltar a escalar Félix Torres na lateral direita. Yuri Alberto, ainda em transição do departamento médico para o campo após lesão em uma vértebra na região lombar, segue fora. Assim, a provável escalação alvinegra para o majestoso é Hugo Souza, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, André Carrijo e Garro, Romero e Memphis Depay. Outros desfalques do Corinthians são Maicon e Hugo, ambos lesionados. O meio-campista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Já o lateral esquerdo foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. Nesta sexta-feira, ele ficará de repouso por 7 dias e iniciará a recuperação com o departamento médico do clube na sequência. O Timão chega ao clássico com 19 pontos, na 9ª colocação. Já o São Paulo soma 13 pontos e está na 16ª posição.